Han Solo é um dos personagens mais amados e populares da cultura pop, tendo roubado o coração de todos os fãs a partir da sua primeira aparição nos cinemas. Ele pode até parecer um contrabandista canalha, mas lá no fundo ele é o dono de um coração gigante. Dito isso, em Uma Nova Esperança é brevemente mencionado que Han Solo está devendo na praça, e pra piorar, tá devendo pro maior gangster de Tatooine, Jabba the Hutt, fazendo com que o vilão colocasse um prêmio pela cabeça de Solo e o tornasse em um dos homens mais procurados da galáxia. Sendo assim, vem comigo para descobrir qual era a dívida de Han Solo com Jabba the Hutt. Afinal, quantos créditos ele devia? E também, qual foi a recompensa que o Jabba colocou para capturar em Han Solo? Bom, como comentei, no filme original, Han Solo era abordado por Jabba, mas não como você imagina. O mafioso e dono de Tatooine era originalmente um humano, interpretado pelo ator Declan Mulholland, já que a tecnologia da época não permitia a George Lucas colocar uma lesma gigante de 400 quilos na tela, algo que ele só conseguiria fazer em 1997, com o lançamento da versão especial da trilogia clássica nos cinemas. Para quem não lembra, nessas versões dos filmes foram feitas dezenas de mudanças digitais, incluindo a adição de um Jabba com gráficos dignos de Nintendo 64. Versão essa que perduraria até 2004, quando George Lucas finalmente alterou novamente a cena e incluiu o Jabba que conhecemos hoje e que está presente na versão do Disney Plus. De qualquer maneira, o conteúdo dessa cena sempre permaneceu praticamente o mesmo. Han Solo era surpreendido por Jabba e seus lacaios, com o chefão do crime lembrando a Solo de sua dívida e o ameaçando. Cena essa que serviu como a grande motivação para o personagem aceitar a oferta de Ben Kenobi e Luke Skywalker e dar o pé do planeta desértico. Apesar disso, o valor da dívida de Han Solo nunca foi mencionado nos filmes, fazendo com que muitos fãs se perguntassem sobre isso. E para você ter uma ideia do quanto o Jabba tava pistola com Han Solo, ele colocou uma recompensa de 224 mil créditos imperiais para quem conseguisse capturá-lo vivo e o entregasse em mãos. Essa recompensa era algo tão astronômico que fez com que todos os melhores caçadores de recompensa procurassem o contrabandista. Para você ter ideia, depois de destruir a Estrela da Morte e matar mais de 1 milhão de pessoas no processo, Luke Skywalker teve uma recompensa de apenas 60 mil créditos imperiais caso fosse capturado, que é mais ou menos 4 vezes menor do que essa do Han Solo. Como se isso não fosse o bastante, Jabba odiava tanto o humano que queria tê-lo sob seu domínio para proporcioná-lo uma das mortes mais horripilantes em Star Wars, ser devorado por um Sarlacc. As vítimas dessa criatura eram injetadas com neurotoxinas imobilizantes que causavam dor constante e permitiam que os indivíduos fossem digeridos por milênios. Mas talvez uma pergunta tão importante quanto o valor da dívida de Han Solo seja o motivo dela. Afinal, o que o Han Solo fez para ficar devendo Jabba a ponto de ser caçado vivo? Bom, nós sabemos que Han Solo trabalhou por muitos anos como um contrabandista e que usava a Millennium Falcon para transportar mercadorias ilegais ou até mesmo pessoas de um lugar para o outro. Como tal, ele acabou aceitando um trabalho de Jabba no passado, e esse trabalho era transportar especiarias, que, para quem não sabe, era basicamente uma substância alucinógena que alterava o estado mental do usuário, ou seja, droga. Porém, no meio do trabalho, Han teve que se desfazer das especiarias porque entrou no radar do Império. Sabendo que sua nave seria embarcada pelo Império, Han Solo teve que se livrar de sua carga para garantir que ele não fosse preso para sempre. Ele acabou salvando a sua própria pele momentaneamente, já que agora ele estava devendo uma grana alta para Jabba, e isso é revelado nessa cena aqui. Como comentei, o valor exato da dívida nunca foi mencionado, porém podemos deduzi-lo através desse diálogo do Han e do Greedo e também pelo contrato de Han Solo com Ben e Luke. Se voltarmos às negociações que aconteceram na cantina de Mos Eisley, Han Solo sugeriu que ele recebesse um adiantamento de 10 mil créditos imperiais, mas ele acabou concordando com 2 mil créditos adiantados. Enquanto isso, o restante dos 15 mil créditos seriam dados a ele depois que ele entregasse Leia com segurança a Alderaan. Isso significa que Han Solo estava pedindo um valor total de 17 mil créditos imperiais. E sendo o cara esperto e sagaz que ele sempre foi, tudo nos leva a crer que essa seria a quantia exata, ou pelo menos bem próxima do que ele estava devendo pro Jabba. Dito isso, segundo os filmes, o Han Solo já tinha guardadinho ali 2.400 créditos. Isso levou a especulações que ele deveria então 12.400 créditos ao Jabba, já que ele pediu 10 mil adiantados pro Obi-Wan e tinha 2.400 guardado. No entanto, apesar de não termos nenhum tipo de confirmação sobre essa questão, é seguro deduzir que a dívida ficaria entre 12.400 e 17 mil
mil créditos, o que nos leva à pergunta mais importante de tudo isso. Se Han Solo devia 17 mil créditos, por que o Jabba colocou uma recompensa de 220 mil? Bom, esse valor pode ter sido baseado no que o Jabba achava que o Han Solo devia ter pago para ele. Isso significa que o Jabba pode ter incluído taxas adicionais, custos, juros e o preço que o Han Solo deveria ter pago por ter matado o Greedo. Além, é claro, da valorização da cabeça do Han Solo, que após os eventos de Uma Nova Esperança se tornou um herói de guerra rebelde e um foragido imperial notório. De qualquer maneira, esses valores podem até não parecer muito para você, mas era uma grana preta considerando os padrões da economia galáctica. Inclusive, muitos de vocês me pedem por um vídeo explicando melhor a economia e o dinheiro em Star Wars, e eu já tô roteirizando e deve sair em breve aqui no canal. Mas enquanto esse vídeo não sai, que tal desbravar a nossa playlist de como funcionam as coisas em Star Wars, ou então descobrir o trágico fim de Jar Jar Binks. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.